Igreja, graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra do nosso Deus, essa palavra inspirada, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Romanos, capítulo de número 1. A partir do versículo de número 1, acompanhe comigo a leitura até o versículo de número 7, Romanos 1 a 7. Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, é uma alegria, Deus, e uma satisfação muito grande estarmos aqui, atendendo ao teu chamado para cultuar o Senhor. E o teu povo se faz presente, Deus. Nós queremos ouvir o Senhor falar conosco. Eu peço, Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor me use, que eu seja apenas um instrumento em tuas mãos, boca deste livro santo que o Senhor nos deu, e que haja edificação nesta manhã, que haja edificação em toda essa série, dessa carta tão maravilhosa que o Senhor deu a cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor, que eu oro pedindo isso, Deus, fale conosco. Amém. Poder se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, nós estamos iniciando uma nova série de exposição bíblica aqui na Igreja Presbiteriana Redenção, em uma das cartas mais esperadas e querida por todo o povo de Deus, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Essa carta ela é tão profunda teologicamente que acredito eu que a profundidade dela não se dá apenas dentro das cartas paulinas, mas é um dos documentos mais profundos de todo o cânon das Sagradas Escrituras. John Stott, ele diz que essa carta ela é a mais completa, a mais pura e a mais grandiosa declaração encontrada em todo o Novo Testamento. Então, é uma carta belíssima, rica de teologia e também prática para todos nós. Para nós entendermos essa carta e essa série que a gente vai iniciar, é necessário que a gente entenda um pouco sobre o contexto da mesma. Então, essa carta ela tem a autoria do apóstolo Paulo. Logo no versículo de número 1, Paulo se identifica, Paulo, servo de Jesus Cristo. Entretanto, ele não foi o escritor dela. Quem escreveu essa carta foi um homem chamado Tércio. Lá no capítulo 16, no versículo 22, Tércio diz, eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo. Por que foi Tércio que escreveu a carta? Dizem os estudiosos, à luz de alguns textos bíblicos e também de algumas literaturas fora da Bíblia, que Paulo tinha alguns problemas de saúde. E dentre eles, Paulo tinha um problema sério de vista. A visão do apóstolo Paulo não era muito boa. Então, ele utilizava naquela época, providencialmente, de um secretário ou de um amanuense, que era o termo técnico que era dado para aquela pessoa que iria auxiliá-lo. Por exemplo, em 1 Coríntios, veja que lá no final, Paulo fala que a saudação é de próprio punho. Então, toda aquela carta é dele, entretanto, ele somente assinou aquela carta, para mostrar assim, olha, a autoria é minha. Então nós temos aqui uma carta de autoria de Paulo, mas que foi escrita por Tércio. Essa carta ela foi escrita provavelmente no final da sua terceira viagem missionária, quando Paulo se encontrava lá na cidade de Corinto, na casa de um homem chamado Gaio.
Provavelmente ela foi escrita ali ou em 55 depois de Cristo, ou então 57, vai ficar mais ou menos nessa época. E obviamente Paulo tinha algumas metas ao escrever esta carta e também ao visitar a igreja de Roma. Quais eram essas metas? Primeiro, o apóstolo Paulo, ele tinha o desejo de levar uma oferta que ele tinha conseguido dentro da igreja gentílica para ajudar a igreja empobrecida da Judéia. Então, Paulo mobilizou os crentes gentílicos, que são aqueles que não são judeus, para que ajudassem a igreja da Judéia, que era de judeus, que estava passando necessidade. O intuito dele não era somente a ajuda física, mas também era promover a união entre esses povos, tendo em vista que havia uma rivalidade, uma tensão entre eles, inclusive teológica, da parte dos judeus em relação à lei e da parte dos gentios uma aversão à lei. Então o primeiro objetivo dele é: eu vou para Jerusalém para levar a oferta para a igreja empobrecida. Só que depois de Jerusalém, Paulo ele queria ir para a Espanha. Por quê? A situação do apóstolo Paulo, naquele momento, é que para onde ele olhava, em toda a bacia do Mediterrâneo, toda aquela região já havia sido alcançada pelo evangelho. Já tinha uma igreja estabelecida, uma igreja organizada, com presbíteros. Então não tinha mais lógica na mente de um missionário ele ficar ali. O coração dele agora estava voltado lá para a Espanha, pois o evangelho não tinha chegado ainda naquele lugar. Então ele sairia de Jerusalém, iria para a Espanha, só que a caminho da Espanha, como ele diz lá em Romanos capítulo 14 e 15, ele então pararia em Roma. O intuito de Paulo de parar em Roma seria conhecer aquela igreja, pois não foi ele que fundou e plantou aquela igreja. Ele também contaria com a hospitalidade daquele povo, contaria com a oração daquela igreja, e ele aproveitaria para fazer de Roma uma espécie de uma base missionária para que então ele levasse o evangelho para a Espanha. Então, providencialmente, Paulo entendia, é o lugar certo. Deus colocou Roma ali para que eles possam me ajudar financeiramente, em oração, dentro de uma coluna espiritual, para que então eu chegue ali até a Espanha. Nós podemos colocar, resumidamente, que Paulo tinha dois objetivos para escrever esta carta. Um objetivo pessoal e um objetivo ligado à situação daquela igreja. O objetivo pessoal era, Paulo queria que Roma fosse uma base missionária para ele ir para a Espanha. Então o que ele precisava? De um lugar, precisava de oração, precisava de uma ajuda financeira. Fazer missões não é simplesmente você ir, você precisa também de recursos. E Paulo precisava daquela igreja para que o ajudasse. Então esses eram os objetivos pessoais. Mas havia também o objetivo da escrita desta carta em relação a alguma situação que aquela igreja estava vivendo. Muitos estudiosos acreditam que Romanos e Efésios não identifica ou não mostra para nós aqui nenhum problema aparente naquela igreja. Então eles vão dizer que essas cartas é simplesmente um compêndio teológico, como se fosse um livro de teologia que nós temos hoje. E aí vão dizer, é uma grande obra de teologia com duas molduras, uma introdução e uma conclusão, nada mais. Não tem problema sendo demonstrado aqui. Só que isso é um erro. Por quê? As cartas, elas não são meramente literatura teológica, ainda que haja teologia. As cartas são práticas. É uma carta de um pastor escrevendo para uma igreja mediante a situação daquela igreja. Ainda que seja para elogiar, para incentivá-los a permanecerem naquela fé, ou então para repreender aquele pecado que eles estão vivendo. E no caso de Romanos, nós podemos identificar os problemas lá no último capítulo. O capítulo 16 vai mostrar que a igreja ela se reunia em casas. A igreja daquela época não tinha um salão de adoração como esse que nós temos aqui. Então eles não se reuniam em um único lugar, mas eles se reuniam em casas. Era a igreja que está na casa de um irmão ou de uma irmã. E essas casas, ora era de cristãos judeus ou cristãos gentios. E aí os cristãos judeus, eles eram extremamente apegados à lei ao ponto de serem legalistas.
E os cristãos gentílicos, eles já eram avessos à lei, por entenderem que eles tinham uma liberdade em Cristo, então eles podiam fazer o que quisessem. De maneira então que o problema ali na igreja de Roma não era étnico, mas era um problema teológico, era uma tensão que havia entre esses grupos, ao ponto do apóstolo Paulo identificar isso e escrever essa carta trazendo um grande tema, um tema que vai perpassar todos os capítulos desta epístola, que é o tema da justificação pela fé, aonde Paulo, ainda que ele vai trazer um conteúdo, uma doutrina extremamente abençoada para nós, mas era uma doutrina que estava sendo colocada em prática, mostrando que somos justificados pela fé, independente de ser judeu ou de ser gentio. O próprio apóstolo Paulo, no que tange a salvação, ele vai dizer lá no capítulo 1, versículo de número 16, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego ou do gentio. Então a mensagem o tempo todo é uma mensagem para mostrar que eles são o único povo, que o Senhor quebra essa barreira de divisão entre judeus e gentios, fazendo de ambos um só, que são justificados pela fé em Cristo Jesus. Com essas mensagem, ou melhor, essa ideia aqui preliminar da carta, nessa manhã e nesse início dessa série, eu quero falar sobre algumas características do verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, aqui nessa introdução, tanto minha quanto a introdução da carta, que vai do versículo 1 até o 14, na verdade é a maior introdução de todas as cartas paulinas. Por quê? Porque Paulo ele quer mostrar para a igreja de Roma que ele quer que ajude em oração, ajude também financeiramente, ele quer mostrar qual é o evangelho que ele crê. Ele quer deixar aqui para aquela igreja muito claramente algo que ele vai desenvolver depois ao longo da carta, as suas credenciais apostólicas. Por isso que aqui ele vai colocar uma introdução com 93 palavras, longa, mas para mostrar bem claramente para a igreja de Roma. Este é o evangelho que eu creio. Então nós vamos ver algumas características deste evangelho que Paulo cria e o evangelho que também nós devemos crer. A primeira característica, então, do evangelho é que a origem do evangelho é divina. Paulo quis mostrar para aquela igreja, a origem do evangelho não está em mim, mas a origem do evangelho está em Deus. 3 coisas aqui na introdução Paulo já vai mostrar de pronto. Ele vai falar algumas coisas sobre ele. Vai dizer que ele é um servo, que ele foi chamado e que ele foi separado. Olhe para o texto. Paulo, aqui ele se identifica, o autor da carta, servo de Jesus Cristo. A palavra servo é a tradução da palavra grega doulos, que significa escravo. Paulo, ele quer que a igreja de Roma saiba alguma coisa sobre ele. Ele quer que a igreja de Roma saiba, eu sou um servo. Eu sou um escravo de Cristo Jesus. Quando eu olho para esse texto e as várias vezes que eu já preguei nesse capítulo de número 1, isso aqui sempre me chamou a atenção, ainda que seja uma introdução. Porque Paulo poderia, escrevendo para a grande metrópole daquela época, para a grande igreja de Roma, ele poderia iniciar falando dos seus títulos acadêmicos. Poderia iniciar aqui falando que ele estudou na maior universidade daquela época, aos pés do grande Rabi, o Gamaliel. Ele poderia falar que ele era um poliglota, que ele era extremamente versado, tanto na cultura grega, quanto na cultura romana, quanto também na cultura hebraica, que ele era um homem inteligentíssimo. Mas Paulo faz questão de que a igreja de Roma saiba que ele é simplesmente um servo de Jesus Cristo. Um homem que outrora, ele era escravo do pecado, era servo do seu coração caído e dos prazeres do mundo, agora ele é servo de Cristo, agora ele é escravo de Cristo. De maneira que, já aqui no início, nós aprendemos que não existe ninguém ficar em cima do muro. Não existe essa ideia de dizer, eu não sou de Cristo,
mas eu também não sou do mundo, eu estou em um outro nível, em outro patamar. Mentira. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo do mundo. Não existe outra coisa. Não existe esse meio termo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E Paulo está dizendo, eu sou escravo de Cristo, o meu Senhor. Mas ele diz também que fora ele ser escravo de Cristo, ele foi chamado para ser apóstolo. E aqui, meus irmãos, eu não estou entrando em contradição com o que eu acabei de falar. Ou seja, Paulo inicia a carta dizendo que é servo, mostrando que é humilde, mas agora ele pega e fala, mas eu sou um apóstolo. Como se estivesse se ensoberbecendo. Negativo. Paulo está dizendo que ele é um apóstolo porque, ainda que Paulo não tenha fundado esta igreja, até aquele momento ele não tinha ido ainda a Roma, mas a fama de Paulo, de uma forma deturpada, já tinha chegado lá. Tinha aqueles que diziam que Paulo era um falso apóstolo, que Paulo tinha se intitulado um apóstolo, que Paulo não tinha andado com os principais apóstolos, com Pedro, com Tiago, com João. Então ele era um embuste, ele era um falso apóstolo. E Paulo então ele faz questão aqui nessa carta de dizer, eu sou um apóstolo, mas que foi chamado pelo Senhor. Não me intitulei, não me passei a ser de uma hora para outra, como muitos hoje vaidosamente fazem. Se intitulam como apóstolo sem ser. Lá em 1 Coríntios 9, Paulo, ele vai trazer ali uma defesa do seu apostolado, dizendo que para ser um apóstolo tinha que ter visto o Cristo ressurreto e tinha que ter sido chamado por ele. E Paulo foi. Paulo viu o nosso Senhor Jesus Cristo e Paulo foi chamado por ele. Agora, esse Paulo que é servo, que é chamado para ser apóstolo, ele tinha uma incumbência. Qual era a incumbência de um apóstolo? É que o apóstolo ele era separado para o evangelho de Deus. E aqui a palavra separado, ela traz na sua raiz a ideia de fariseu. A mesma ideia do termo fariseu, que é separado, é a ideia aqui dessa palavra que Paulo está utilizando. Parece que é uma espécie de um trocadilho, não dá para saber se a igreja entendeu bem isso, mas Paulo estava dizendo, outrora eu fui separado para ser um fariseu, mas agora eu sou separado pelo próprio Deus para pregar o evangelho dele. Então Deus me separou, e aqui a gente entra no nosso ponto. A primeira característica do evangelho é que a origem do evangelho ela é divina. Olha o que o texto diz, separado para o evangelho de Deus. O evangelho não foi inventado por Paulo, não foi inventado por Pedro, não foi inventado por João, não foi inventado por nenhuma igreja local. A origem do evangelho é divina, ela vem do próprio Deus. O evangelho tanto nasce em Deus, como também Deus é o primeiro proclamador do evangelho. Interessante hoje, o presbítero Green, vocês lembram que ele leu aqui, no chamado à adoração, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que ele fez questão de mostrar aqui que é o proto-evangelho, ou primeira pregação do evangelho. E quem foi que pregou o evangelho? Quem foi que trouxe as boas novas em meio àquele caos? O homem pecou. Estava ali o homem, estava a mulher, estava o diabo, estava todo o cosmos diante daquele que tem poder para fazer todas as coisas, que é Deus. Deus poderia acabar com tudo, exterminar todas as coisas, mas não. Deus trouxe uma palavra de graça. Ele falou que da semente da mulher iria nascer aquele que iria esmagar a cabeça da serpente. Isso é evangelho, isso é boa nova, isso é boa notícia. Deus foi o primeiro pregador do evangelho, Deus foi o primeiro a trazer as boas novas, e Paulo está dizendo isto, que este evangelho, ele tem a sua origem em Deus. Irmãos, isso aqui, na época de Paulo, era tão impactante, porque dentro do contexto romano, os romanos utilizavam a palavra evangelho dentro da adoração ao imperador. Por exemplo, quando nascia o filho do imperador, que era uma divindade para eles chamavam isso de uma boa nova. Quando ocorria a maioridade daquele jovem
filho do imperador, era uma boa nova. Quando ele era colocado no trono, aquilo era uma boa nova, aquilo era uma boa notícia. Só que Paulo pega esta palavra dentro deste contexto pagão e traz para o contexto bíblico para dizer: a boa nova, a boa notícia é a boa notícia que veio de Deus. É aquela boa notícia de que Deus graciosamente ele vai salvar o seu povo, enviando o seu filho, e é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente, é aquele que vai triunfar naquela cruz, destruindo toda a obra do diabo. Então o evangelho, ele é de Deus. Agora vejam, meus irmãos, que Paulo aqui, ele faz questão de colocar através do artigo definido de e do artigo definido do, que este evangelho, ele vem de uma pessoa. Ele diz: este evangelho de Deus, ele é dele, do Senhor. E lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, não me envergonho do evangelho. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Com este texto, eu gostaria de a sua atenção total e a memorização disso. Nós temos que entender que nós não fomos chamados para pregar outra coisa que não seja o evangelho de Deus. Nós não fomos chamados para pegar nenhum tipo de filosofia, nenhum tipo de outra coisa que não seja o verdadeiro e legítimo evangelho. É o exclusivismo da palavra do Senhor, é esse evangelho que salvou a igreja de Roma, é esse evangelho que impactou o mundo daquela época. Foi com essa palavra de pessoas simples, que nem todas eram doutas como o apóstolo Paulo, mas tinham muitos ali que tinham pouca instrução, e na verdade a maioria da igreja era constituída de pessoas com pouca instrução, mas que tinham uma palavra poderosa para anunciar, que tinha o dínamos de Deus, a dinamite do Senhor, que veio para destruir todas as fortalezas imundas, todo tipo de pecado. De maneira então que nós temos que pregar a boa nova, nós temos que pregar a palavra de Deus. Pessoas não vão se converter por causa da nossa retórica, por causa do nosso jeito camarada e bonzinho de ser. Pessoas não vão se converter por isso. A conversão, ela se dá mediante a pregação do evangelho. Ela se dá mediante a pregação da palavra. E aqui, meus irmãos, eu fico pensando na situação da nossa igreja, não digo especificamente da igreja local aqui, mas eu estou falando da igreja IPB como um todo. Durante muito tempo, nós sempre fomos conhecidos como o povo do livro, o povo da palavra, o povo que prega, o povo que estuda, o povo que traz alimento para a igreja. Mas infelizmente nós estamos vivendo épocas extremamente difíceis, aonde nós vemos muitos pastores e muitas igrejas presbiterianas que não fazem mais jus àquilo pelo qual Deus chamou, que é para pregar o verdadeiro evangelho. Igrejas que hoje estão cheias de besteiras sendo ensinadas de púlpito, pastores que hoje não se contentam mais em pregar a palavra com fidelidade como ela é. E não são muitos que têm saído dessas igrejas. Por quê? Porque não há um alimento sólido. Não adianta, meu irmão, eu simplesmente ficar alisando, não adianta simplesmente eu ficar trazendo uma palavra que venha confortar, ou aliviar o teu ego, ou massagear o teu ego. Isso não vai mudar a tua vida, isso não vai te salvar, isso não vai te santificar. Mais cedo ou mais tarde vai vir a consequência de pessoas que saem, de pessoas que vão para o mundo, ou a igreja que não parece mais igreja. A igreja presbiteriana do Brasil tem que acordar para esses princípios bíblicos. Nós fomos chamados para pregar o evangelho de Deus e nada mais, não outra coisa. Agora vejam que este evangelho, que é a primeira característica que o apóstolo Paulo diz, esse evangelho que Paulo pregava, que é de Deus, é um evangelho antigo. Paulo não estava, e aqui é o segundo ponto, Paulo não estava trazendo uma novidade. Ele não estava trazendo algo inédito. Olhe para o versículo de número 2. O qual, ou seja, o evangelho de Deus, foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus santos profetas nas sagradas escrituras.
Então Paulo está dizendo que este evangelho que ele estava trazendo, ele já tinha sido prometido lá atrás, pelos profetas. Sim. Aí você se lembra de Gênesis 3,15, você se lembra ali dos patriarcas, dos profetas, que todos eles falaram do evangelho. Na verdade, todo o Antigo Testamento é escatológico. Todo o Antigo Testamento apontava para o fim. Todo o Antigo Testamento falava sobre a vinda do Messias, a vinda do Espírito, o estabelecimento do reino de Deus. Todas essas coisas eram faladas lá. Como que aquele povo do Antigo Testamento era salvo? Por graça. Tinha um sacramento? Sim, 2. Que justamente os 2 sacramentos apontavam para os 2 sacramentos que nós temos no Novo Testamento. A circuncisão apontando para o batismo, a Páscoa apontando para a Santa Ceia que nós vamos realizar nesta manhã. Então é um só povo, é uma fé, é um só Deus. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, este evangelho que eu prego, que é de Deus, não é novidade. Este evangelho já foi falado lá no Antigo Testamento. Vocês já observaram, meus irmãos, por que a liturgia nossa aqui, da Igreja Presbiteriana Redenção, é uma liturgia que contempla Antigo e Novo Testamento? É uma porção bíblica bem equilibrada. Se a gente está pregando o novo, a gente cita o antigo. Se estamos pregando o antigo, a gente cita o novo. Já observaram isso? Por quê? Será que é porque é bonito, assim, é interessante? Não. É porque nós queremos destacar a coesão das Sagradas Escrituras, a unidade da Bíblia. Queremos mostrar que a Bíblia é um só livro, aonde tem um Deus que ele vai se revelando progressivamente. Ainda que Paulo aqui estivesse falando do evangelho não como algo inédito, mas é claro que dentro do caráter progressivo das Escrituras, tinha coisas que ele estava trazendo agora como uma novidade, mas a maioria já estava lá no Antigo Testamento. De maneira, meus irmãos, que eu fico pensando, cada um de nós aqui, qual é a atenção que nós temos dado ao Antigo Testamento? Você tem lido o Antigo Testamento? Você despreza o Antigo Testamento? Você tem aquela ideia, como infelizmente eu tive por parte de um professor, que falou para mim bem assim, na primeira aula que eu tive em um instituto bíblico: Antigo Testamento esquece, é coisa de judeu. Novo Testamento é coisa da igreja. Irmãos, isso é um absurdo. Antigo Testamento é a palavra de Deus. Jesus Cristo, lá em Lucas 24, versículo 44, ele citou toda a estrutura do Antigo Testamento, que é o cânon da Bíblia. Ele falou sobre a lei, os profetas e os escritos, ou seja, dizendo que tudo sobre ele está escrito na lei, profetas, escrito, que é a estrutura da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Então, nós temos que ler o Antigo Testamento. Nós cremos não somente no sola scriptura, mas nós cremos no tota scriptura. É do Gênesis ao Apocalipse, é a palavra de Deus. Meditar no Antigo, meditar no Novo. Agora, Paulo, o que ele quer mostrar para nós? Se o Evangelho tem a sua origem em Deus, esse Evangelho é pregado lá no Antigo Testamento, será que no Antigo Testamento eles falavam de um outro personagem que não fosse Jesus Cristo? Não. Eles falavam de Jesus Cristo, e é aí que Paulo quer chegar. Paulo quer mostrar para nós que a origem do evangelho está em Deus, esse evangelho é antigo, e esse evangelho fala de uma pessoa. E aqui está o nosso terceiro ponto. O evangelho fala sobre a pessoa do Filho. Olhe para o verso 3. Com respeito a seu Filho. Se nós tirássemos o versículo de número 2, seria assim: separado para o evangelho de Deus, com respeito ao seu Filho. Perceberam? O evangelho de Deus é com respeito ao seu Filho. Só que Paulo quer mostrar, este evangelho é de Deus, que foi pregado lá no Antigo Testamento, que fala sobre o Filho. De maneira, meus queridos irmãos, a boa nova, lá para a igreja de Roma, e a boa nova para a igreja do século 21 é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a boa notícia.
é a nossa alegria, é aquele que o nosso coração fica em chamas de felicidade, de júbilo, é o nosso Salvador, é o cabeça dessa igreja, é o profeta, o sacerdote, é o rei, é aquele que nós vamos ver, é aquele que nos proporcionou a salvação. Não existe ou não deveria existir evangelho sem Cristo. Evangelho sem Cristo é uma contradição. Pregação sem Cristo é uma contradição. Um texto que não leva a Cristo não é um texto bíblico, não é uma pregação, é moralismo. Agora, observe, irmãos, eu quero aqui ilustrar isso. Um pastor presbiteriano chamado Donald Gray, que é pastor da igreja presbiteriana da Filadélfia, ele pregou numa certa ocasião em uma rádio de muito alcance nacional. E ele disse assim, imagine que o diabo ele tem um plano para acabar com a igreja. E o que ele poderia fazer para acabar com a igreja? Então ele disse, imagine todos os tribunais sendo fechados, as prostitutas não andando mais pelas ruas, a pornografia não ficaria mais disponível, as ruas da cidade seriam limpas e todos os bairros das cidades seriam cheios de cidadãos que obedeceriam às leis. Imagine, meus queridos irmãos, que todo xingamento, difamação desapareceriam e todas as crianças diriam respeitosamente aos seus pais, sim, Senhor. Toda a igreja na cidade ficaria superlotada. O perigo letal e mais diabólico seria cessado ali daquele meio, ou seja, tudo estaria tranquilo. Igreja cheia, sem bagunça nas ruas, sem brigas, sem contendas, aonde você chegasse estaria completamente lotado. Então pode ser que você pergunte bem assim, pastor, e eu acredito que foi a pergunta que fizeram lá para ele, onde é que está o erro nisso aí? O que tem de errado nisso? Não ter mais prostituição, não ter mais briga, não ter mais contenda, a igreja está cheia. Então o professor e o pastor disse, o perigo mais letal e mais diabólico seria que em cada uma destas igrejas, cheias em sua capacidade máxima, Jesus Cristo jamais seria pregado. Nesses púlpitos haveria muita palestra religiosa, mas nada seria dito a respeito da autoridade suprema de Cristo, da obra salvadora dele na cruz. Haveria menção de moralidade, mas nenhum Cristo. Haveria pensamento positivos e histórias inspiradoras, mas nenhum Cristo. Haveria os sinais externos do cristianismo, mas nenhuma realidade interna de Cristo. Ele conclui, a estratagema de Satanás seria as igrejas estarem superlotadas de pessoas, mas sem a proclamação de Cristo. Esse é o grande ardil do diabo. Igrejas cheias que não pregam Cristo. Simplesmente palestra, simplesmente autoajuda, mensagens motivacionais, quando na verdade nós temos que pregar Cristo. Falar sobre Jesus Cristo, nos deleitarmos nele. Agora olhe para o texto, veja que Paulo, ele vai falar sobre este Cristo, e ele vai dizer algumas coisas sobre ele. Ele diz, com respeito ao seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado filho de Deus com poder. Paulo aqui, ele está trazendo as duas naturezas de Cristo. Quando ele fala sobre o qual segundo a carne, ele está dizendo quem é este Cristo. Ele tem uma carne que não entenda como natureza pecaminosa, mas carne como uma natureza humana. Então ele veio segundo a carne, ele é homem como nós. Houve um momento que ele sempre existiu como Deus, um ser espiritual, uma das pessoas da Trindade. Mas para nos salvar, ele teve acrescido sobre si uma natureza que ele não tinha, que é a natureza humana, que foi feita pelo Espírito Santo no ventre de Maria. De maneira então que ele tem a sua natureza divina de Deus e ele tem a sua natureza humana da sua mãe humana, Maria. Então ele veio segundo a carne, ele veio da descendência de Davi, ou seja, mostrando as profecias messiânicas se cumprindo, e ele foi designado filho de Deus com poder. Aqui designado, entenda que foi declarado ou que foi provado que ele é Deus. E quando é que foi provado que ele é Deus? Na sua ressurreição. Imagine que mesmo ele sendo Deus,
com seus 12, com seus 30 anos, ou até depois do seu ministério começar, mas provavelmente as pessoas olhavam para ele e só viam um carpinteiro, só viam um simples homem, filho de Maria, filho de José, que morava na rua tal. Muitos não reconheciam, era como que se a sua natureza humana estivesse eclipsando quem de fato ele é. Ele também é Deus, essencialmente. Então, com a ressurreição, que é uma obra do Espírito de Deus, aquilo ficou claro. Por isso que Paulo, ele ressalta aqui que ele foi designado ou provado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. A ressurreição destacou, provou quem é este Filho, que é a essência da pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, preguem Cristo, mas preguem Cristo como Ele é. Ele é Deus, Ele é homem, Ele é 100% Deus, 100% homem, e digam para que Ele encarnou e por que Ele encarnou para a nossa salvação. Avançando, já quase terminando, então nós temos agora um quarto ponto que Paulo, ele vai mostrar para nós que a origem do Evangelho é divina. Este evangelho é prometido no Antigo, este evangelho é acerca do seu Filho, e esse evangelho se destina a todas as nações. Olha o versículo 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Quando ele coloca aqui entre todos os gentios, ele está falando entre todas as nações. Então, a origem que começa em Deus, que foi pregada no Antigo, que fala sobre Cristo, essa mensagem, quem deve ouvir? Todos, todas as nações. Paulo entendia, e aqui ele não está pensando nações somente como gentios, mas ele está colocando aqui nações, aqui, como todo aquele povo daquela época, que era de judeus e gentios, que era o mundo daquela época. Muitos pensam, meus irmãos, que a doutrina que nós ensinamos, que é bíblica, que é a doutrina da predestinação, que Paulo vai tratar no capítulo 8 de Romanos, no capítulo 9, é uma doutrina que inviabiliza a evangelização, a pregação da palavra. Pelo contrário, nós devemos pregar o evangelho para todos, porque é ordem de Deus. Agora o resultado, quem vai se converter, aí é com Deus. E nós sabemos que tem os eleitos do Senhor, isso até nos anima. Você está pregando uma palavra para uma multidão e de repente Deus converte uma pessoa ali naquele lugar, glória a Deus. Sabemos que até o final, até a vinda de Cristo, os eleitos do Senhor vão se converter por ouvirem a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Temos que proclamar, temos que anunciar, temos que falar para todos. E a nossa época, seja pela rádio, seja entregando folheto, seja falando para um vizinho, falando para um amigo, ou então proclamando o evangelho aqui de púlpito, como eu estou fazendo, que é uma incumbência para alguns que Deus chama, mas a questão é, temos que pregar o evangelho não pode ficar preso conosco, tem que ser solto, tem que ser pregado, tem que ser anunciado. E aí depois Paulo, meus irmãos, ele vai dizer, no quarto ponto, ou no quinto ponto, ele diz que este evangelho, ele tem o propósito de nos levar à obediência pela fé. Olha o verso 5. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé. Preste atenção na lógica. O evangelho começa em Deus, é antigo, fala sobre Cristo, deve ser pregado para todos, e esse evangelho não é simplesmente informação na sua mente. O evangelho vai te levar à obediência por fé. Então, evangelho vai gerar em nós obediência, vai gerar em nós compromisso, vai gerar em nós uma vida diferenciada. É aqui que nós entendemos até a ideia de graça e obras. Não é que somos salvos por obras, mas essa graça do evangelho que nos alcança, ela vai automaticamente gerar obras, mudança, fé, postura.
Então veja que o evangelho, ele é mais do que simplesmente assentimento, mas ele é uma atitude, é um evangelho que exige obediência. Um determinado pastor, em uma obra sobre o evangelho, ele diz que 4 coisas tem que ter no evangelho. Preste atenção. Toda proclamação do evangelho tem que falar sobre Deus, tem que falar sobre o homem, a miséria do pecado do homem, tem que falar sobre Cristo, a solução para o problema do homem, e tem que falar sobre a resposta que o homem vai dar sobre isso. Qual é a sua resposta sobre o evangelho? Incredulidade ou fé? Se aproximar de Cristo ou dizer que Ele não é o nosso Deus? E aí, por fim, meus amados irmãos, Paulo, nessa extensa introdução, ele termina então dizendo que o alvo deste evangelho deve ser honrar o nome de Cristo. Olhe mais uma vez para o versículo de número 5, que diz: por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Essa frase, por amor do seu nome, no texto grego, ela está lá no final, como se Paulo estivesse desenvolvendo toda a estrutura do evangelho, e aí para terminar, ele dissesse: tudo isso é por amor do nome de Cristo, ou seja, para a glória de Cristo. A origem do evangelho é Deus, foi pregado no Antigo, fala sobre Cristo, é para todas as nações, gera obediência e fé. E para que tudo isso serve? Para honrar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O clímax é Ele, tudo aponta para Ele, as músicas são para Ele, a liturgia é para Ele, a glória é para Ele, o resultado da obra missionária é para Ele. É como se Paulo estivesse falando: irmãos, eu quero montar uma base missionária aí em Roma, mas esse é o evangelho que eu vou pregar na Espanha e é o evangelho que eu anuncio para vocês, mas eu quero que vocês saibam que o resultado de tudo isso será para a glória de Jesus Cristo. Se pessoas vão ser salvas, glória a Ele. Se não serão salvas, glória também a Ele. Se haverá um projeto missionário na Espanha, glória a Jesus Cristo. Tanto que não se sabe, com certeza, se Paulo chegou na Espanha. Eu concluo esse sermão dizendo que era isso que Paulo queria que a igreja de Roma soubesse para ajudá-lo. Este é o evangelho que eu creio. E também faço do apóstolo Paulo as minhas palavras. É este evangelho que eu creio, Igreja Presbiteriana Redenção. Esse é o evangelho que eu vou pregar na plantação da igreja, meus amados irmãos. E é o evangelho que eu espero também que vocês creiam. Este é o evangelho que salva, que muda, que transforma e que faz toda a diferença para todos nós. Amém, meus irmãos? Lembre-se que nós estamos apenas em uma introdução dessa carta. Tem muita coisa para nós vermos aí ao longo dessa série. Vamos orar. Querido Deus, essas são, Pai, as características do verdadeiro evangelho, contrastadas com o evangelho falso que tinha lá em Roma e também o evangelho falso que há nos nossos dias. Deus querido, nós pedimos, Senhor, que estas verdades possam estar internalizadas em nossos corações e que nós possamos, Senhor Deus, nos engajar nesta obra missionária. Nós falamos de uma obra missionária que Paulo queria realizar na Espanha. E nós, Deus querido, imbuído dessas informações também, vamos realizar esta mesma obra missionária hoje, aqui numa igreja local. Seja conosco, Deus, que essas verdades não venham falhar no momento que estivermos pregando ou evangelizando, mas que sempre anunciemos aquele que é a essência do evangelho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Para a glória dele, Deus querido, nós agradecemos e louvamos este nome. Amém.